Olá, pessoal do canal Hora do Lobo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo. E vamos para mais um relato. O lobisomem da Quaresma de 2025. Era o início de março, frio e úmido, em um vilarejo isolado no interior do Brasil, onde as casas de madeiras antigas e ruas estreitas davam um ar de cidade esquecida pelo tempo. O cheiro de terra molhada e o som de vento cortando os campos de milho eram comuns, mas naquela quaresma algo de diferente pairava no ar. A comunidade religiosa estava especialmente tensa, como todos os anos. As celebrações da quaresma começavam com a reflexão sobre o sacrifício, mas algo muito mais sombrio parecia rondar o vilarejo. À medida que os dias passavam, os moradores começaram a notar uma série de acontecimentos estranhos, gritos no meio da noite, cães desaparecendo sem explicação e mais relatos de figuras misteriosas avistadas à distância. Tudo piorou durante a terceira semana da quaresma. Uma noite de lua cheia. Vários agricultores da região reportaram encontrar suas colheitas devastadas, com marcas profundas no chão, como se algo enorme e selvagem tivesse passado por ali. Os rastros eram inconfundíveis, mas ninguém ousava falar abertamente sobre o que realmente pensavam: o lobisomem. Os mais velhos contavam histórias de um ser amaldiçoado que se transformava em fera durante a lua cheia, vítima de um feitiço ancestral. Mas, ao longo dos anos, essas histórias tinham se tornado lendas esquecidas e muitos haviam perdido a fé nas superstições. Mesmo assim, o medo começou a crescer. Os rumores começaram a se espalhar. O lobisomem estava de volta. O pastor Henrique, um homem de fé, firme, mas cético quanto a histórias antigas, foi chamado para orar pela aldeia. Ele acreditava que o que acontecia era apenas o resultado do medo coletivo tomando conta das pessoas. Mas mesmo ele não conseguindo ignorar as estranhas ocorrências. Na noite de sexta-feira, quando se preparava para o culto da quaresma, Henrique decidiu fazer um último esforço para dar conforto aos moradores e resolver os mistérios de uma vez por todas. Ao sair de sua casa na noite gelada, Henrique percebeu que o vento estava mais forte do que o normal. A luz fraca da lua cheia iluminava as ruas vazias e um silêncio pesado tomava conta da cidade. Ele se dirigiu à igreja para realizar uma oração especial, quando de repente um uivo distante, quase humano, vindo da direção da mata. O coração de Henrique disparou. Ele sabia que isso significava, mas tentou afastar o pensamento. Não pode ser, ele pensou. Não em pleno século XXI, não após tanto tempo. Mas algo dentro dele sabia que não podia ignorar a situação.
Ele seguiu até a beira da mata, onde os uivos continuaram, cada vez mais próximos. Quando chegou ao limite das árvores, viu algo que nunca esqueceria. Em meias sombras da noite, um homem apareceu, mas não era um homem comum. Seus olhos estavam vermelhos, quase brilhando na escuridão. Ele usava roupa simples, mas sua pele estava coberta por uma camada de pelos grossos, e seus dentes estavam mais afiados do que de qualquer ser humano comum. O ser avançou lentamente, sem pressa, com uma energia malévola que fazia o sangue de Henrique congelar. Você não entende, disse o homem, sua voz rouca e tremendo. Eu sou o escolhido, condenado a carregar esta maldição até o fim. A quaresma é o meu ciclo, toda lua cheia, toda transformação. Eu sou o lamento daquilo que você tem medo de reconhecer. Henrique, em choque, tentou recuar, mas algo o segurou. Ele não conseguia se mover. Sentiu o peso de uma força invisível o prendendo no lugar, e o olhar do lobisomem, ou do homem, ou daquilo que era, penetrou em sua alma, como se procurasse algo que ele não queria que fosse encontrado. E então a criatura começou a se transformar. Seus ossos estalaram, seu corpo se alargou e seus membros se alongaram de maneira grotesca. Ele não era mais um homem, mas uma besta de força incomensurável. O uivo que ele soltou fez os vidros da igreja tremerem. E Henrique soube que, se não fizesse algo, não sairia dali com vida. Com um último esforço, Henrique conseguiu pegar sua Bíblia, a única coisa que lhe restava de esperança. Ele a levantou com as mãos trêmulas, orando em voz baixa para se proteger da criatura. Mas o lobisomem parecia indiferente, e o medo que Henrique sentiu não era apenas o medo de uma besta física, era o medo de uma força antiga, algo que ele sabia que não poderia combater sozinho. Por fim, com um salto feroz, a criatura avançou sobre o pastor, mas antes que pudesse alcançá-lo, ela parou abruptamente, como se algo tivesse interrompido sua ação. Ela recuou para a mata, desaparecendo nas sombras com uma rapidez sobrenatural. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou com sons de lamentos de animais distantes e com a estranha sensação de que algo sombrio havia sido interrompido. Henrique, gravemente ferido, conseguiu retornar à igreja. Quando os aldeões o encontraram, ele estava quase inconsciente, mas com uma única mensagem: a quaresma não é apenas um tempo de reflexão, é também um tempo de purificação, e a besta não irá descansar. Desde aquele dia, os uivos não pararam completamente. O lobisomem da quaresma ainda ronda as colinas da cidade, e alguns dizem que ele volta toda vez que a lua cheia se ergue no céu. A história de Henrique e sua luta contra a criatura tornou-se uma lenda, mas quem ousa entrar na mata durante a quaresma ainda sente o peso do medo e o eco distante dos uivos da criatura que para alguns
jamais desaparecerá. E aí, pessoal, gostaram do relato? Deixa aqui nos comentários. E sim, não duvidem, o sobrenatural existe. Boa noite!